Olá, tudo bem? E aí, o que você está achando aí dos vídeos sobre a tua profetisa, Ellen White, o Tiago White, Joseph Bates, Guilherme Miller? O que você está achando aí desses pioneiros da tua igreja? Legal? É um problema seu. O meu papel aqui é trazer informações para aqueles que realmente querem saber a verdade sobre a tua história. A sua história religiosa, da tua denominação. Tá certo? Nós paramos no vídeo passado, não sei se você se lembra, que Demon, né, foi levado a julgamento por algum problema. E a partir de agora vocês vão ficar sabendo, através desse julgamento, que Ellen White simplesmente foi descoberta, através dessas informações, que ela mentiu sobre alguns fatos que ocorreram das reuniões que eles fizeram. Mas vamos às informações. Bom, continuando então a ideia, o depoimento de William Crosby, um advogado de 37 anos, o qual no tribunal, 2 dias mais tarde, disse em Bruce Weaver, Correntes Adventistas, a prisão e julgamento de Israel Demon, volume 3, número 1, 1988, diz assim: às vezes falavam todos de uma vez, gritando a todo pulmão. Uma mulher jazia de costas no solo, com uma almofada sob a cabeça, de quando em quando se levantava e contava uma visão que lhe havia sido revelada. Foi a reunião mais ruidosa a que jamais assisti. Não havia ordem nem regularidade, nem nada que se parecesse com alguma outra reunião que eu tivesse frequentado. Psychates Famer, 7 de março de 1845. Outro testemunho é o do diácono Tiago Howe. Diz assim: estava na casa de Ayer por um pouco no domingo passado à noite. Fui jovem e agora sou velho, e em todos os lugares em que estive nunca vi tal confusão, nem sequer numa farra de bêbados. Lawton Lambert, que esteve presente na reunião, deu o seguinte testemunho juramentado no tribunal. Diz assim: estavam cantando quando eu cheguei. Depois de cantar, sentaram-se no solo. Demon disse que uma irmã tinha uma visão para contar. Então, uma mulher no solo relatou sua visão. Demon disse que todas as denominações eram de ímpios, mentirosos, libertinos, assassinos, etc. Também criticou a todos os que não eram crentes como ele. Ordenou que ficamos. Demon e outros chamavam imitações de Cristo a mulher que jazia no solo, relatando visões. Demon nos chamou de porcos e diabos e disse que se fosse o dono da casa, nos expulsaria. A mulher a quem chamavam imitação de Cristo disse a senhora Woodbury e a outros que deviam abandonar todos os seus amigos ou ir para o inferno. Imitação de Cristo, como a chamavam, permanecia no solo um pouco, depois se erguia, chamava alguém e dizia que tinha uma visão que contar-lhe, o que então fazia. Havia uma garota que dizia dever ser batizada naquela noite ou iria para o inferno. Ela chorava amargamente e queria ver primeiro a mãe. Disseram-lhe que tinha que abandonar a sua mãe ou iria para o inferno. Uma voz disse: deixem que se vá para o inferno. Ela finalmente foi batizada. Imitação de Cristo contou sua visão a uma prima minha, de que devia ser batizada naquela noite ou iria para o inferno. Ela objetou porque já havia sido batizada uma vez. Diziam que Imitação de Cristo era uma mulher de Portland. Bom, Tiago Ayer confirmou ante o tribunal que a visionária a quem Lambert se referia como imitação de Cristo era Ellen Harmon. Vamos lá. Vi a mulher com uma almofada sobre a cabeça. O seu nome é Senhorita Ellen Harmon, de Portland. Não a ouvi nem a qualquer outra pessoa dizer algo acerca de imitação de Cristo. Vocês estão percebendo? A doutrina visionária era... A outra visionária era a Dorinda Bacon, a qual tinha uma saúde muito precária como Ellen White. A testemunha Joshua Barnum diz acerca dela:
Conheço a senhorita Dorinda Baker, desde que ela tinha 5 anos. Tem bom caráter, agora tem 23 ou 24 anos de idade. É uma moça muito doentia. Seu pai gastou $1.000 com médicos. Eu estive na reunião do sábado à noite. Fui convocada para que a jovem contasse suas visões. Tão grande era o ruído naquela reunião, o caos e o barulho infernal da reunião, que a vizinhança ofendida com o evento decidiu chamar as autoridades para que a interrompessem. Muito barulho. Vamos ler o que escreveu sobre isso a Ellen White. Quer dizer a sua visão do que sucedeu quando o delegado chegou para deter Israel Demon. Vamos lá. Enquanto eu falava, 2 homens espiavam pela janela. Estávamos seguros de suas intenções. Entraram e passaram rapidamente ao meu lado até alcançar o ancião Demon. O Espírito do Senhor pousou sobre ele e sua força desapareceu e caiu ao solo indefeso. O oficial exclamou: em nome do estado do Maine, agarrem este homem. 2 homens o agarraram pelos braços e outros 2 pelos pés e tentaram tirá-lo da habitação, arrastado. Só o moveram uns poucos centímetros e logo saíram da casa. O poder de Deus estava nessa habitação e os servos de Deus, com seus semblantes iluminados por sua glória, não ofereciam resistência. Os esforços para tirar o ancião Demon se repetiam com o mesmo resultado. Os homens não podiam suportar o poder de Deus e era um alívio para eles sair da casa. O número deles aumentou até 12 e ainda o ancião Demon foi retido pelo poder de Deus por uns 40 minutos e nem sequer toda a força daqueles homens podia movê-lo do piso onde jazia indefeso. No mesmo momento, todos sentimos que o ancião Demon tinha que ir-se, que Deus havia manifestado seu poder para a sua glória e que o nome do Senhor seria glorificado mais se deixássemos que fosse levado dentre nós. E aqueles homens o levantaram tão facilmente como se levantam uma criança e o levaram. Ellen White e Spiritual Gift, volume 2, página 40-41, 1860. Ellen White entendeu tudo como uma impressionante intervenção sobrenatural, mas é bem provável que na altura, no meio da confusão e estando ela própria abaixo influências espúrias, entende-se as coisas desse modo, como se tudo era divino. Ela não foi uma testemunha idônea do sucedido, pois estava na altura influenciada pelo caos e a desordem ali instaladas. O seu dom espiritual fora abafado e descontrolada, repetia coisas insensatas. Envolvida num clima de emoção e descontrolado, é perfeitamente admissível que tenha incorrido em extremismos e delírios extravagantes. Aliás, quando lemos pela primeira vez os testemunhos idôneos daqueles que testemunharam perante o tribunal da época, imediatamente percebemos que se tratava de uma situação muito semelhante ao que sucedera nos dias de Paulo com os crentes lá de Corinto. Se não entendermos que até mesmo o exercício dos dons depende da maturidade dos sujeitos que o experimentam, que se exige um autocontrole, certo domínio e, portanto, aprendizagem, como vamos entender aquilo que Paulo disse sobre situação similar aos coríntios? Quando os críticos explicarem que outra coisa disse Paulo, nós escutaremos atentamente. É lamentavelmente certo que a maioria dos crentes e até muitos pastores são absolutamente ignorantes destas coisas ou incapazes dessa análise teológica. E, contudo, incorrem no erro de omitir, esconder, suprimir, negar, solapar, sonegar e deturpar os fatos. Mas semelhante atitude é infantil, desapropriada, desonesta, tacanha, ignorante, desmiolada e esdrúxula. O grande problema reside numa apreciação incorreta dos dons, os quais são encarados como algo de sobrenatural, de divino, do outro mundo. Ora, não é nada disso, meu querido. Existe o elemento divino, mas através dos instrumentos humano e pecador, limitado e patológico.
Até o nosso Salvador teve que crescer em sabedoria e conhecimento, adquirir a experiência da vida, experimentando assim o desenvolvimento espiritual. Por que o Messias levou a cabo o seu ministério quando tinha aproximadamente 33 anos? E ele viveu sem pecado. O conselho do apóstolo é para reter o bem e que a igreja julgue, exerça o escrutínio à luz da Bíblia. Lamentavelmente, essa tarefa importantíssima tem sido mal assumida pela Igreja Adventista, a qual tem cometido todo tipo de atropelos e agido como um hipócrita sempre que transparece uma coisa e faz outra, nomeadamente a manipulação dos assuntos, doutrinas e textos. Para não falar das suas duas caras, quando, perante o mundo evangélico, se transfigura para dar uma outra face de si mesma, não importando sequer que tal implique num problema doutrinal. Nesse contexto que fez a igreja com as doutrinas da natureza de Cristo e da expiação, enrolar o mundo evangélico e ocultar dos crentes adventistas, essas coisas é um problema seríssimo. Pode-se até admitir que as doutrinas possam ser analisadas e superadas, mas façam-no em diálogo com os crentes, com o seu conhecimento e jamais escondidas. O pecado que isso envolve é enorme. O testemunho de Joseph Moulton, o delegado, encarregado de prender Demon, também é digno de nota aqui. Ele disse em tribunal, vamos lá, quando fui prender o prisioneiro, fecharam-me a porta. Vendo que não podia alcançá-lo, desde fora forcei a porta. Cheguei até onde estava o prisioneiro. O tomei pela mão e lhe informei a que viera. Várias mulheres saltaram e o rodearam. Elas se agarraram a ele e ele a elas. Tão grande foi a resistência que eu e 3 ajudantes não pudemos tirá-lo. Permaneci na casa e pedi mais ajuda. Depois que esta chegou, fizemos uma segunda tentativa com o mesmo resultado. Novamente pedi reforço. Depois que chegou, os vencemos e o tiramos detido. Tanto os homens como as mulheres ofereceram resistência. Não posso descrever o lugar. Era uma gritaria constante. Percebe, meu amigo, o relato do delegado? Você percebeu como as coisas são bem diferentes quando você traz à luz do discernimento, do bom senso? O testemunho juramentado de Moulton indica claramente que foram as mulheres e os homens que saltaram para ajudar a Demon e o retiveram, e não o poder de Deus, como entendeu Ellen White, certo? E os testemunhos são unânimes nesta apreciação, pelo que não restam dúvidas sobre o que ocorreu. Se fosse o poder de Deus, a cena não teria acabado como terminou ali, ele foi tirado. Depois de passar o fim de semana no cárcere, Demon compareceu a juízo na segunda-feira. Ellen White diz o seguinte acerca de Demon no julgamento. Ela diz exatamente isso. Próximo vídeo, exatamente. Tá certo? Aguarde. O próximo é o último da série. Tá bom, meu querido? Minha querida, meus amigos, meus irmãos. Legal, né? Dá um pulo lá no canal, dá um like, divulgue o nosso canal, multiplique todos esses vídeos a quem você acha que possa ser útil, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.